Que Tá bom. bom esse quadro aqui que eu tô, na verdade? Tá Porque eu não tô ótimo. vendo, tá? Então tá bom, Tá vai lá. ótimo. Eu já falei com você, né, que assim, não com a intenção de dizer que a literatura é melhor que o cinema, mas me deixa muito curiosa, assim, determinadas adaptações, as bem-sucedidas, não sei, não tem muito o que dizer, mas acho que as mal-sucedidas a gente pode pensar o que aconteceu, né? Então, por exemplo, As Virgens Suicidas, que eu já disse, né? Que no livro, realmente, assim, fiquei bastante mobilizada, mexida. E o filme, sem juízo de valor, não me causou, assim, ficou bem mais leve. Ou A Vida de Eurídice Guzmão. O livro é uma história, o filme é outra. Não sei se dá para dizer que é mal sucedido isso, né, como adaptação literária, porque talvez seja inspiração, não sei. Mas não sei se você viu que Dois Irmãos, de Milton Ratum, virou quadrinho, você viu? Ah, eu não vi, não li. Mas olha Não que vi os interessante. quadrinhos. Hã? Olha que interessante. Os ilustradores do livro, da história, são gêmeos. Ah, que legal. Então, significa que os desenhos são outro texto. Quer dizer, eu acho que sempre será, né? Mas nesse caso, mais ainda, né? Sem dúvida. E aí, fico Tem um pensando fator nisso. autobiográfico. Tem algo que toca. Eles disseram que era difícil fazer porque eles não se desentendem, eles não têm uma rivalidade consciente, nada disso. Então, era difícil contar aquela história, né? E estar tão perto e se sentir tão distante, né? Mas eu pensando nisso, eu fico me perguntando se são outros textos, sabe? No fim das contas, se as páginas escritas, as páginas em quadrinhos, ou os livros, ou os filmes fazendo adaptação das páginas escritas, se no fim são três formas de texto. Dá para dizer isso? Eu acho assim que você pode ler o cinema como um discurso, né? Porque o cinema tem uma linguagem, né? Ele é feito de linguagem, mas é uma linguagem que ela não é composta pelos caracteres de que se é composta a linguagem escrita, né? Ela é feita de outra, né? São imagens, né? Modos de enquadramento, maneiras de cortar, montagem, se a montagem aparece ou se ela é invisível, né? São vários fatores assim. E o roteiro em geral no cinema ele é um objeto transitório, né? Sem Winnicott, mas Não, tô chocada que você falou discurso. Discurso é muito melhor que texto, mas eu não sabia quanto podia introduzir isso aqui. Ok, discurso. Exatamente, ele é um discurso, existe uma linguagem, etc, né? E aí o que acontece, na verdade, é que enfim, o roteiro ele acaba sendo um ponto intermediário ali, ele não é uma peça em si, ele não é feito ele não é, tanto que muitas vezes um roteiro pode ser bem chato de ler, porque ele é despido de todas as coisas que fazem uma leitura que às vezes, sei lá, um escritor pode querer desagradar seu leitor, mas se ele quiser agradar seu leitor, ele tem múltiplos recursos dentro da linguagem escrita para poder agradar seu leitor. O roteiro, pela sua própria natureza, muitas vezes ele não pode fazer isso. Então, às vezes pode ser uma experiência bem desagradável ler um roteiro que, na verdade, é um filme bom, né? Então, ele passa pela palavra, mas é muito mais para que ele possa, é uma etapa ali, para que ele possa existir enquanto filme. Porque a partir do roteiro, o que acontece? Se você escrever um roteiro mais clássico, assim, você consegue determinar quantas locações você tem, quantos personagens você tem, quantos dias de filmagem talvez o diretor vai precisar. Tem uma questão prática, inclusive, além do gostar, né? Então, se descrever um lugar, como é que é esse lugar, sabe? Né? E assim por diante. Então, eu não sei, tanto que é raríssimo, assim, nunca se publica, ou é muito raro se publicar o roteiro tal como ele foi para a filmagem. Quando você vai comprar um roteiro, eles simplesmente pegaram o filme pronto
e escreveram em forma de roteiro o filme pronto. Não é um roteiro que foi para filmar. Claro. Porque o roteiro, de certa maneira, ele é reescrito ao longo do processo. Ele é escrito a primeira vez como roteiro propriamente dito, ele é reescrito pela própria filmagem, pelo que aconteceu na filmagem, porque tem um fator de acaso, que mesmo nos melhores, nas maiores produções, melhor dizendo, e acontece na montagem também, porque tem coisas que você só descobre montando, né? Então, digamos que o roteiro ele vai atravessando, a forma dele escrita é uma das formas do filme, que é o que importa, né? Uhum. Digo assim, como resultado para o espectador, né? Não é desprezando o trabalho dos roteiristas, mas o que importa para o espectador é o filme como um todo, né? Se os atores, se ele gosta daqueles atores, se ele entra naquele universo, não entra, ou pelo menos faz refletir aquele universo, assim por diante. Você sabe que eu li tem um livro que é uma coletânea de entrevistas e cartas de Helena Ferrante, e eu confesso que eu nunca li um livro dela, assim, né? Não tenho a minha opinião ainda sobre a escrita dela, mas as cartas e as entrevistas são muito interessantes, e numa delas, uma parte desse livro é a troca de cartas dela com um diretor que filmou um dos livros que ela escreveu. E é uma aula de literatura, embora ela estivesse falando com quem vai transformar isso em imagem. Então ela dizia, olha, a personagem tal não pode dizer isso, porque essencialmente ela é X, Y, Z. Então é interessante também porque que na adaptação há que se fazer uma escolha, e às vezes a escolha talvez seja de se distanciar do livro e de torná-lo uma inspiração apenas, né? Não sei. Às vezes Que há que resolver algumas situações, eu imagino que não deve ser fácil. eu acho que assim, hoje existe um curioso também, existe uma outra coisa que é uma literatura produzida quase para virar filme, né? Existe isso, né? Um tipo de best-seller que ele é escrito quase que esperando para ser comprado os direitos para ser adaptado. Tem isso Código também. da Vinci, tipo isso? Já tem todo, já é meio o formato do próprio livro já permite a sua adaptação. Ele já é muito sintonizado com a linguagem, com elementos da linguagem audiovisual, sabe? É tipo de divisão de cenas. Tem menos apresentação sumária dos personagens e muito mais estruturação cênica, né? Você vê a cena acontecendo no livro. Enfim, isso também é um caminho, né? Isso ocorre. Tem outros que são livros cuja preocupação é justamente a própria literatura, né? Estamos preocupados com a própria literatura, né? Ou o escritor quer escrever o livro, não pensando na sua adaptação, mas pensando no valor literário daquele texto. Né? Aí a preocupação é outra. Quando um diretor vai fazer um filme, um roteirista, tal, eles estão preocupados com o filme, porque no final das contas é o filme que vai, né? Se eles têm uma grande obra, assim, eles têm uma tarefa, né, difícil pela frente, né? Eu acho que ele tem que acabar, eu acho que tem que acabar, do ponto de vista prático até, você tem que acabar escolhendo um aspecto, quase como crítica literária, entendeu? Fazer a adaptação tem um aspecto que é quase como crítica literária. Você vai lá, seleciona certos aspectos e fala, é isso que eu vou dar relevância, é isso que eu vou iluminar, né? Tem um pouco isso, assim. Geralmente, se possível, né, que sejam coisas que tocam fundamente ao realizador, né, ao roteirista, enfim, a quem, né, aos que forem responsáveis pelos responsáveis ou pelo responsável do filme, né? Eu acho que tem que você tira ali o essência de uma coisa que você gosta ali já tá bom, na verdade, né? Porque aí você cria um diálogo com aquilo, né? Os livros eles têm uma característica que a gente não sabe se os filmes terão, que é o seguinte: os livros eles são uma boa tecnologia. Eles existem há milhares de anos. Eles não exatamente no formato, não exatamente no formato que a gente conhece. Estou com o dicionário na mão, mas enfim, né? Não exatamente no formato que a gente conhece, né? Já foi de outras maneiras, tal. Mas ele é uma tecnologia que dura, né?
Nós lemos livros de 20 séculos atrás. Né? Sim. Até mais, na verdade, né? Os livros de filosofia, por exemplo, né? Platão, Aristóteles, né? A gente lê isso. Foi escrito há muito tempo atrás. Filmes de 40 eu não digo, mas sei lá, os filmes do início do cinema, parte deles já se perderam. Grande parte do início do cinema já não existe mais, enquanto filme. Você não recupera mais. Não existe mais cópia, não existe mais nada. Parte do que a gente vê hoje não sabe se vai durar daqui a 100 anos. Então é curioso isso também, né? Esse aspecto das duas artes, né? Sim, muito interessante isso. Então, Ó, vamos falar do seu livro, então? um prazer. Nem o sol, nem a morte. Daniel Augusto. É difícil transcrever a história de um outro como se as palavras pudessem servir de espelho da realidade. Tal embaraço me ocorre o tempo todo. Mas eu, que sempre procurei uma história, exercito aqui o que talvez saiba melhor. Ser leitor. Fazer da minha leitura de algo, traduzir aquilo que só eu li. Que você, leitor, julgue como achar melhor. Nem tudo pode ser escrito, mas muito pode ser lido. Por favor. Lançado pela editora Nós. Porque, né, bom, sobre adaptação literária e o cinema, e sobre literatura, tem muito assunto, né? Ficou lembrando daquilo que você dizia uma vez sobre mas aí eu acho por isso que eu acho que dá para ir para o livro, assim, né? Sobre duas histórias serem contadas. Eu lembro que você apresentou, isso me foi apresentado por você quando você falava do seu filme, do curta, do Sinaleiro. Então, que duas histórias paralelas acontecem e que quem está sendo apresentada a história só é revelado isso no fim. Fala você. Então, quando a gente se conheceu, eu estava falando um pouco da inspiração para o curta O Sinaleiro, e que também isso, na verdade, repercutiu em outros trabalhos meus, inclusive no próprio livro, Nem o Sol Nem a Morte. O livro foi depois do curta? Gente... Ele é de... Deixa eu achar aqui. Não, é que a publicação ele demorou para ser publicado, na verdade. Ele foi escrito tempos antes. Ele teve um tempo para publicação. Ele é mais ou menos simultâneo, você quer saber? Na verdade, assim, a escrita, né? A escrita do livro, se eu não me engano, acho que foi 2014, por aí. 2013, 2014. A escrita do livro, assim, o grosso dele. Depois eu revi algumas coisas, mas, assim, o principal dele é essa época. O Sinaleiro, ele foi filmado, acho que em 2015. Então, é bem próximo, na verdade. Né? Ou 2014, não lembro agora de cabeça. Enfim, eles são processos bem próximos de coisas que eu há muito tempo gosto, e que, na verdade, é uma obsessão de como você contar uma história ao mesmo tempo que você está contando outra. Eu descobri essa ideia lendo as teses sobre o conto do Ricardo Piglia, né, escritor argentino, né, já falecido, né, e ele tem um pequeno ensaio de 5 páginas, luminoso, né, incrível, né, que ele chama Tese sobre o Conto. Depois tem outros que é a continuação. Nesse Tese sobre o Conto, ele fala que todo o conto clássico, ele conta duas histórias. Uma história explícita e uma história implícita. Né? E que daí a arte do contista clássico é justamente saber cifrar na história visível, na história explícita, os elementos da história implícita, de modo a criar uma surpresa no final. Né? Ele dá um exemplo concreto que acho que fica até mais fácil para quem nos vê, né? Que é um homem vai num cassino em Monte Carlo, ganha a partida e se suicida. Contra a expectativa que nós teríamos de que ele ficasse feliz porque ele ganhou o dinheiro todo, ele, na verdade, vai se matar. Só que olha aí, o leitor, de certa maneira, ele já vai sabendo disso ao longo da narrativa, que aquele personagem irá se matar. Né?
Você está construindo implicitamente, né, essa história. E eu gosto disso, de você contar duas histórias ao mesmo tempo. Eu acho isso interessante, acho produtivo, assim. E aí, aos poucos, o processo de elaboração do Nem o Sol nem a Morte tem a ver com isso, porque ele tem do romance, né, que eu escrevi, porque ele tem dois personagens, né? Um personagem que escuta e que é responsável pela transcrição daquilo tudo, e um personagem que conta, que a gente só tem acesso por intermédio desse narrador, né? E, ao mesmo tempo, há um jogo entre a primeira pessoa, que às vezes é falada por um e falada por outro. Inclusive, José Geraldo Couto, posso ler aqui? Pode, claro. Elogiou muito isso, né? Ele diz sobre o seu livro, ele diz: será que eu leio tudo ou só essa parte? Vou ler só essa parte. Cineasta de talento comprovado, tanto na ficção como no documentário, ele se revela aqui um escritor profundamente consciente da linguagem literária, com um domínio notável das transições entre a primeira e a terceira pessoa, dos avanços e recuos temporais, dos deslocamentos de ponto de vista. Então é isso, né? Que você está dizendo. Muito me honrou o José Geraldo Couto ter escrito isso a respeito do meu livro, porque ele é um crítico de cinema e literário, tradutor também, né, jornalista, que eu respeito muito, assim. E ele conhece meu trabalho, ouvir o José Geraldo, para mim, é sempre importante. É uma das pessoas que eu faço o trabalho mais importantes, assim, de ouvir. E quando ele escreveu isso sobre o meu livro, eu fiquei realmente emocionado de receber essas palavras dele, né? Posso imaginar. Mas ele fala muito, muito mais coisas e muito bem. E eu lembro que quando eu li o seu livro, eu falei para você, olha só, é um livro sobre o olhar, né? E aí o cineasta parece no escritor. Você falou que tinha a ver com o objeto A, agora é sua vez, diz aí. Eu jamais me atreveria a falar isso. Eu falei isso, foi? Alô? Como foi essa decisão de fazer um livro, contar uma história que no fim trata tanto do olhar, assim, né? Quer dizer, não sei se dá para perguntar como foi, mas parece que essa é uma questão que te habita, talvez, né? Sem dúvida, na verdade, porque de todos os sentidos, talvez o que fosse mais terrível se eu perdesse seria o olhar. Exato, ele perde o olhar, né? Pode contar? Pode, ele vai perdendo, né? Ele tem umas cegueiras intermitentes, assim, que vão e voltam sem razão, o personagem, né? E eu tenho verdadeiro terror, assim, Agora, e acho muito que o nosso mundo é fundado na visualidade, né? A visualidade, ela é muito importante, né? Hoje, né? Cultura audiovisual, da qual falamos, etc. A inspiração também desse livro foi o Ricardo Pilha. Ele fala uma coisa que é o seguinte, que grandes obras da literatura muitas vezes tematizam a figura do leitor e do não leitor. Dom Quixote e Sancho Panza. Tem essas duas figuras sempre presentes ali. E eu, na época que li, fiquei muito impressionado pensando assim, que o cinema, né, talvez um certo tipo de cinema, sempre tematiza aquele que vê e aquele que não vê. Aí eu ficava com esses dois polos na cabeça, sabe? Leitor, não leitor, o que vê e o cego. Né, ficar pensando como fazer isso. A partir do momento que eu li primeiro uma reportagem, depois vi as fotos de um fotógrafo japonês que perdeu a visão por um tempo, né? E ele saía à noite e começou a fazer fotos à noite, que era o horário que ele podia sair, e numa dessas ele começou ele flagrou orgias que se realizavam em praças no Japão. Esse virou um trabalho dele, que é conhecido, etc, tal, né? E eu achei que isso já aglutinava mais um elemento na história. Aí eu fiquei girando em torno disso, de como construir. Fiz várias construções de como pegar esses elementos. Num certo momento, eu até pensei em não fazer um personagem que trabalhasse na Cinemateca, que eu pensei em fazer alguma coisa que tivesse a ver com o texto mesmo.
Mas eu achei que funcionava também trabalhar na Cinemateca. Eu não queria fazer porque daí eu falei, vamos me associar com o cineasta, vou fazer outro personagem. Mas aí depois eu achei que ele funcionava também bem, porque também se eu colocasse um escritor, aí ia entrar numa meta-literatura, ia ser outra coisa. Enfim, né? Uhum. Achei que era bom. Achei que o olhar ele podia até dizer, no caso, talvez sobre a própria escrita, né? O Sim. olhar, aquele que vê e aquele que não vê, né? E aquele que lê e aquele que não lê, sabe? Achei que isso podia estar de alguma maneira ali embutido no texto, pelo menos eu tinha intenção, os leitores julgarão, né? Mas eu tinha essa intenção. Mas parece que, de algum jeito, também é um livro sobre a escrita, não só sobre o olhar. Porque fala sobre contar uma história, esse que conta, quanto quis contar uma história e quanto. E tem essa coisa que você traz dessa história desse fotógrafo japonês, que você falou? É um fotógrafo japonês, né? Ele não é citado no livro nem nada, Não, mas mas ele, tá mas aqui ele a é orgia um. dele. Eu li um artigo escrito pelo Bernardo Carvalho, que é um romancista contemporâneo muito importante brasileiro, né? Ele escreveu um artigo sobre esse fotógrafo para Zoom, aquela revista de fotografia, e foi publicado antes na Folha. Aí eu fiquei interessadíssimo com aquilo, achei uma história incrível, queria filmar, queria escrever, não sabia o que fazer com aquilo. Aí fiquei com isso na cabeça e depois eu vi as fotos. Eu fui numa exposição e as Ah, fotos estavam lá, né? Aquilo que eu tinha imaginado, eu vi uma exposição inteira, falei, gente, agora eu tenho que escrever isso. Aí realmente sentei e comecei a escrever, né, estruturando a história inteira, reescrevendo, enfim. O processo de escrita foram alguns meses, daí eu terminei e depois eu revi ao longo dos anos, enfim, algumas coisas. Mas ele foi concentrado. Ele não foi um processo de escrita que eu, embora desde a ideia inicial até o produto final, digamos assim, até o livro publicado tenham sido muitos anos, talvez mais de uma década, uhum. mas talvez não mais de uma década, mas a escrita em si ela foi concentrada em alguns meses. Nossa, que legal saber o que foi que te inspirou para fazer a história. Muito É, interessante. a arte ela tem um tempo que é difícil de mensurar, né? A gente não senta e escreve, fala assim agora, quer dizer, pelo menos eu não, assim, não sei quanto tempo demora para escrever algo. Uma coisa é uma encomenda, porque eu, Uhum. na minha profissão de diretor audiovisual, eu recebo encomendas e faço essas encomendas. Pedem para mim, vão lá fazer um filme, enfim, é o modo como eu ganho dinheiro, né? Uhum. Vivo Uhum. no sistema, né? E aí eu ganho esse dinheiro, enfim, mas isso eu faço, são obras de encomenda. Agora, as obras pessoais, elas têm um tempo que é muito próprio, né? Uhum. E que não adianta querer se sobrepor, porque elas não deixam. E é interessante você falar sobre o tempo, Daniel, porque, de fato, no cinema, é o diretor quem decide o tempo, né? Uhum. Num livro, sim, ele decide, porque ele decidiu, por exemplo, encerrar a história ali, ou mudar de capítulo. Mas o leitor tem a autonomia de ficar insone e varar a madrugada lendo, ou ler uma página e largar o livro e abandonar. Então, tem algo do tempo também colocado em um processo e em outro, né? Não, são relações diferentes com o tempo, eu acho, né? Primeiro que o cinema, ele é um registro do tempo, né? Ele tem isso, né? Ele é em vários sentidos, né? Por exemplo, um filme como Boyhood, né? Que acompanha as mesmos personagens interpretados pelos mesmos atores em diferentes fases da vida, onde Uhum, você registra a passagem do tempo no sentido da vida mesmo, né? uhum, Ao mesmo tempo, o cinema também é um registro do tempo enfim, estamos aqui gravando um ao outro, o audiovisual tem isso. Isso aqui não uhum, será igual se for daqui a uma hora, se for daqui uhum, a um dia, né? É diferente. As situações limite,
para alguns, por exemplo, a morte e o sexo, né? Porque eles seriam irrepetíveis. Talvez o sexo com a pornografia tenha perdido isso, mas a morte, ela de fato mantém esse grau de um registro da imagem, né, que é único, né? Um rastro do real, né? Esse rastro do real é um rastro do tempo. A literatura também é uma construção do tempo, né? Você vai lendo o livro, mesmo que você possa parar em qualquer momento, etc., mas você está na página 120, você já carrega as 119 anteriores dentro de si, de alguma maneira, né? Sim, verdade. Então ele tem isso. O escritor ele pode dispor de várias maneiras. O Cortázar fez isso no Jogo da Amarelinha, né? A maneira de você ler um livro, né? E eu acho que a literatura também pode ser um estudo do tempo, e muitas vezes né? Como o próprio Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, a Virginia Woolf, né? São estudos do tempo, né? Tempo subjetivo, né? O quanto que ele é diferente do tempo mecânico, do tempo físico, né? Quanto um segundo de amor dura mais do que um segundo de coisas físicas, mas enfim, mas eu acho que tem uma construção do tempo, tanto no cinema quanto na literatura, né? E acho que essa construção do tempo, ela passa também por essa ideia de tempo subjetivo, porque uma coisa é o tempo medido pelos relógios, o tempo físico, o tempo cronometrado, o tempo da indústria, o tempo do trabalho, e outra coisa é o tempo como a gente registra emocionalmente ele, o tempo subjetivo, o tempo do amor, o tempo da amizade, o tempo do ódio, né? São coisas, eles têm outros tempos, né? Essas camadas a literatura e o cinema pode descortinar bem, às vezes de maneiras diferentes, mas que pode descortinar bem, né? Você que é psicanalista também sabe o quanto o tempo vai recobrindo camadas ali, né? Como a memória é feita de uma sucessão de camadas de tempo, cuja valoração é muito diferente entre si, dada por aquele que sente o tempo dentro, né? Sim. Mesmo, né? O analista, assim como o diretor de cinema, também corta, né? Exatamente. Tem essa imagem, né, de que o analista ele é justamente isso, ele fica vendo o material bruto da vida, né, e seleciona uns trechos, e aí ele mostra pro seu analisando, né, e vê se faz sentido aquilo que ele mostrou pro seu analisando, e de repente o analisando se vê naquilo, né? Tem um processo de montagem mesmo. Sim. Olha só, agora, na verdade, que o papo começa a ficar bom, porque aí você fala de tempo, de morte, e eu acho que isso dá espaço para a gente, então, pensar, bom, vai ter outra. Vai ter Será outra um prazer. entrevista. E foi muito... Eu tenho que te agradecer, porque foi muito interessante pensar, né, essas relações e no fim, pensar... você é muito didático, né? Você torna o processo, que é completamente desconhecido para mim, do cinema, né, de como fazer um filme, e você torna acessível. Então, eu queria agradecer e te dizer assim que é muito bom ter pessoas tão abertas e tão construindo e pensando num momento tão obscuro. E te agradeço e já fica um convite assim guardado para uma próxima oportunidade, de repente a gente falar só disso, de tempo, dava uma conversa de mais 1 hora aí. Será um prazer. Foi um prazer também, Lua. Muito Prazer. legal esse trabalho seu. Muito legal mesmo. Parabéns e que a gente consiga nos encontrar outras vezes e vou ver também as outras coisas que você está publicando aí. Obrigado.